Eu sou Ângelo, professor de Biologia. Estou aqui com vocês nesse vídeo para falar um pouco sobre uma característica importante de todos os seres vivos, que é a capacidade de se reproduzir. É importantíssimo que um ser vivo se reproduza, porque por meio da reprodução, os seres vivos dão origem a novos seres semelhantes a eles, perpetuando as suas linhagens. Então, portanto, é válido para todos os seres vivos, desde uma bactéria até um ser multicelular ou pluricelular, como um ser humano, tá bom? Uma planta também, isso vai ser importante, tá? O que varia, no entanto, é a maneira como isso é feito, porque existem muitos tipos diferentes de reprodução, tá? Não cabe aqui nesse vídeo estudar profundamente cada modalidade de reprodução, mas sim observar a importância da reprodução para garantir a continuidade da espécie. Tá? Aqui vocês estão vendo uma bactéria. Ela está no momento da sua divisão celular, como vocês podem ver aqui, ó, reprodução assexuada na bactéria. Tá? Essa bactéria é da espécie Escherichia coli, tá? Ok? E aí é uma fotografia obtida por microscópio e com uma coloração artificial, tá bom? Esse aumento é de 25.000 vezes. Então você está vendo uma bactéria aí num detalhe que é difícil de você obter, tá? Então esta reprodução, ela está acontecendo por um processo que nada mais é do que uma mitose, tá? Então, na reprodução assexuada, tá? Olha aí, o único indivíduo produz descendentes sem a participação de um parceiro da mesma espécie, certo? Então, ela se reproduz sozinha, tá? Então, como eu estava dizendo, por meio da reprodução, os seres vivos dão origem a novos seres semelhantes a ele. Então, basicamente, momentos depois dessa foto, essa divisão que a gente está vendo aqui, ela terminou e formou dois indivíduos, duas bactérias, com a metade do tamanho da primeira, certo? Aí depois que acontecer isso, cada uma delas vai se reproduzir novamente, porém antes ela vai crescer, certo? Então, isto é válido para todas as espécies vivas, tá? Então, a reprodução em si é para todas as espécies vivas. A reprodução assexuada é para algumas espécies vivas, aquelas, por exemplo, que são microscópicas, tá? A maneira de reprodução é que vai mudar. Então, as bactérias e os protozoários, tá? Seres unicelulares, tá? Podem se reproduzir dividindo-se sua única célula ao meio, tá? Então, dessa forma, a bactéria, por exemplo, ou uma ameba, ela deixa de existir como um indivíduo e passa a ser dois menores, tá? Dá origem a dois, mas os dois são idênticos, porque são feitos do mesmo material genético. Uma das características da reprodução assexuada é uma cópia da célula-mãe. A célula-mãe virou duas. Então, a célula-mãe, como indivíduo, ela deixa de existir, passando a existir como duas células novas e com a metade do tamanho da célula-mãe. Essas duas vão crescer e se desenvolver, e quando estiver no tamanho e no desenvolvimento igual à da célula-mãe, aí elas vão fazer novamente esse processo de divisão celular, chamado também de cisparidade ou divisão binária. São formas assexuadas de reprodução, tá?
Bom, aí que tá. Vamos lá. Outras formas de reprodução não tão comentadas, né? Mas também assexuadas são, por exemplo, o brotamento. Como a gente está vendo aqui, nessas duas batatas, elas estão brotando. Esse processo chama-se brotamento. Olha aqui, ó, o brotamento em algumas espécies de plantas e animais é outro exemplo, brotamento, tá? Nesse processo, um pequeno indivíduo se desenvolve a partir do organismo adulto ligado a ele. Então, brotou de uma batata, de duas batatas, uma nova planta igual àquela que deu origem à batata, certo? Isso foi um brotamento. Mais tarde, pode desligar-se do seu progenitor. Pode desligar-se, se for um animal. Mas que animal faz isso, por exemplo? Olha, tem um animal que a gente conhece como água-viva, que é um quinidário. Dentro do filo, do grupo de quinidários, existem vários tipos diferentes. Um deles chama-se pólipo. O pólipo é uma espécie que pertence à família das água-vivas, porém ela é pequena e ela pode gerar brotamento. E esse brotamento se destaca do adulto e vai viver independentemente. Aqui não. O broto vai fazer parte sempre da batata. A batata depois ela vai até definhar, ela vai murchar e tal, e a planta vai vingar, tá bom? Então ela pode desligar-se do genitor, né? Ou pode continuar iguais a eles. Outro exemplo, a esponja e o coral também, que formam grandes amontoados, chamados recifes de coral, né? Também se reproduzem por brotamento. Já que, olha só a figura B, reprodução sexuada. Dois indivíduos de mesma espécie produzem células reprodutivas, que são os gametas. Aqui você tem um óvulo e aqui você tem um espermatozoide, tá? Espermatozoide e aqui óvulo, tá? Então, esses são os gametas. Cada gameta tem 50% do material genético das células que deram origem a eles. Ou seja, da fêmea e do macho. 50% da fêmea, 50% do macho. Quando acontece a fusão dos dois, né, que é a fecundação, aí vai acontecer o quê? Vai formar o indivíduo 100%. A união dos gametas masculino e feminino resulta na formação de um zigoto. Então, quando esse espermatozoide terminar o trabalho dele, os núcleos vão fundir, vai 50% da fêmea, 50% do macho, 100% o filhote, tá? E aí aquele embrião vai ter 100% de uma nova combinação. Olha que interessante, são combinações diferentes, né? Então, isso aqui é um tipo, a reprodução sexuada, ela é melhor para proporcionar uma maior diversidade de característica, porque mistura 50% de um com 50% de outro. Então, o descendente não é cópia nem do macho e nem da fêmea que o originou, tá bom? Então, a união de gametas masculinos forma um zigoto, ou também chamado de célula-ovo, que então se desenvolve para gerar um novo indivíduo, que apresentará características hereditárias condicionadas pelas informações genéticas lá dos seus genitores. Então, a sexuada, ela é mais interessante por conta dela oferecer essa mistura de genes, né, que provocam novas combinações e que aumentam a diversidade dos seres vivos. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!